Olá, eu sou André Caldeira e esse é mais um episódio da nossa série Conversas com Propósito. A conversa de hoje foi com a Thaís Moriyama. Confira o trecho a seguir. Agora, além do tema da saúde, da sustentabilidade humana, existe o efeito que isso causa no ambiente como um todo, nos times, nas organizações, nas culturas. E normalmente as empresas vão reagir pela dor do bolso. Eu estou perdendo gente boa, eu estou com episódios de burnout, eu estou com gente deprimida. Vou pegar um gancho nesse tema. O Japão, ele tem, inclusive, a palavra karoshi, né? Que é morte por trabalho, excesso de trabalho. Isso está no dicionário, né? Nem sei se pronuncia assim, se é karoshi ou karoshi. Mas, e outra notícia que eu li recentemente é que o Japão e o Reino Unido criaram os Ministérios da Solidão, que é o olhar de ver a solidão como uma epidemia oculta, porque a pessoa está trabalhando muito e não está conectada mais socialmente, e isso pode ser um gatilho para ansiedade e para depressão, e aí tem ligação com suicídio e etc. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, na perspectiva de saúde mental, tanto no tratamento da pessoa doente, como na prevenção. Sabe, tem um dado muito legal. Quando a gente olha para burnout, as pessoas acham que o burnout é uma doença porque você trabalhou muito, né? Que é o volume ou a carga de trabalho que explica o burnout. E, na verdade, os principais fatores promotores de burnout, óbvio que carga de trabalho importa, se ela for muito alta não é bom, aumenta a tua chance de burnout, especialmente se ela é maior do que é suportável para o ser humano, né? Ou seja, se eu tenho que trabalhar em lugar de fazer coisas essenciais para a minha vida ou para a minha saúde, como dormir, comer, estar com pessoas que me dão suporte, que são as coisas essenciais para nossa mente manter saúde mental e fazer atividade física. Agora, é chocante, mas pergunta para qualquer pessoa que está no mundo corporativo quantas vezes numa semana ela deixa de dormir, comer ou estar com pessoas importantes para ela para trabalhar. Ou se alimentar mal ou beber demais, que daí tem o outro lado, né? Onde você vai descontar, né? Sim, não, é isso. Ontem eu escutei de um diretor que, na minha forma de ver, está entrando em burnout, com resultados excelentes no setor dele, para a empresa, obviamente. Ele me falar que ele deixa de fazer xixi. Ele passa horas e horas sem fazer xixi. Então, se for pensar, é muito triste, porque a gente está falando de necessidades muito básicas humanas que são negligenciadas. E por que será que é mais importante o seu trabalho? Ou não é o seu trabalho, você vai continuar trabalhando se fizer xixi, né? Assim. Por que é mais importante? Você trabalha tanto assim do que você dá o mínimo de cuidado pro essencial. Não tô nem falando assim pra você ter 2 horas de almoço para relaxar um pouco, olhar uma paisagem bonita, que seria ótimo. Mas sei lá, para você comer digna e decentemente, alimentar o teu corpo. Então, acho que essa é uma primeira questão. A gente pode promover uma inversão de valores. Eu ganho dinheiro para comprar um avião, ou uma lancha, ou uma casa na praia, mas eu não faço xixi, né? Tem alguma coisa de errado. Agora, acho que tem muitas outras coisas que a gente está se perdendo aí. E, por exemplo? O caminho em que a gente está, e de novo, assim, não é maldade, é falta de educação socioemocional, é falta do básico. É que a gente esquece de se perguntar sobre as pessoas. Então, o principal fator, estava falando de estresse no trabalho, de burnout no trabalho, não é sobrecarga, é falta de autonomia de decisão e baixo suporte interpessoal. Se no meu trabalho eu sinto que as pessoas estão conectadas comigo e me dão suporte, e eu sinto que eu posso decidir coisas, que eu tenho autonomia para decidir, a chance de eu entrar em burnout diminui muito. Mesmo que eu trabalhe muito. Eu fazer uma analogia, né? A gente sabe que tem várias coisas na vida que cada um de nós já fez que deu muito trabalho. Por exemplo, hobby. Hobby dá um baita trabalho. Por que a gente faz um hobby e sai feliz
Você faz porque você fez porque você quis. Isso que não te cansa. Autonomia na veia, né? É autonomia e significado, né? Que eu acho que é também muito o teu discurso e acho que é talvez o que se tenta educar as pessoas para perceber. Tudo feito com propósito é mais leve. E você acha que o Covid foi um catalisador de problemas emocionais, problemas mentais, que fez com que a sociedade como um todo e também o mundo corporativo passasse a lidar com o tema de forma mais aberta, mais visível? O Covid teve um impacto que foi muito positivo em conscientização sobre saúde mental. Por quê? Então, primeiro, o adoecimento da nossa mente, o que é chamado adoecimento, muitas vezes é um processo adaptativo saudável. A gente se assusta, né, que exista depressão, parece que é uma coisa de gente fraca, uma coisa de pessoas que têm uma fragilidade. Não. A capacidade de ficar deprimido é uma potencialidade humana que serve para você estar melhor adaptado a certas situações ou momentos. Um clássico de por que existe esse módulo de funcionamento dentro do cérebro, porque é como se o nosso cérebro tivesse o default e ele tivesse uns módulos de funcionamento especial que ele pode ativar em situações especiais. Então, por exemplo, se você está vivendo um risco iminente de vida, você está vendo seu filho sob risco, você vai virar o super-homem. Isso é o impacto do estresse. Fuga, luta e paralisia lá da amígdala cerebral. Por exemplo, isso, né? Então, a gente tem essa capacidade de ligar nosso cérebro tem esses mecanismos automáticos, ele vai para esse lugar, né? E a depressão, que é esse modo de funcionamento em que eu tenho pouco interesse por fazer as coisas, eu não tenho vontade de encontrar as pessoas, eu tenho menos atividade, eu fico hipoativa, meu humor fica ruim. Então, isso é um modo de funcionamento que é extremamente importante para epidemias. Porque vamos pensar, é uma epidemia. A gente tem um vírus, uma bactéria, um germe disseminado no ambiente e ele está principalmente com outras pessoas. Para que a natureza crie um sistema natural de proteção, ela vai fazer com que cada um queira se isolar. Você tem menos vontade de sair, portanto, você tem menos chances de se expor à contaminação. Você ou fica sem fome, então você tem uma chance menor de comer uma coisa contaminada, ou você tem preferência por carboidrato, que é um alimento biologicamente mais seguro, né? O carboidrato ele é o que menos estraga, porque ele tem uma proteção biológica natural. E isso é um jeito da natureza garantir que, evolutivamente, que a gente esteja protegido em situações de grandes epidemias. Então, normal é deprimir numa grande epidemia. Situações de confinamento também geram reações ansiosas depressivas. A gente, para estar saudável, o ser humano estar mentalmente saudável, ele precisa ver o mundo, ver o horizonte, ver o céu. Ver o outro, tocar no outro. Outra questão é, uma coisa é o confinamento no sentido espacial, outra coisa é o isolamento, que é estar longe das pessoas. Então, também, né, nós somos uma espécie social, nossa sobrevivência depende de pertencimento a grupos. Se eu estou isolada, eu fico adoecida normalmente, o que é chamado adoecido, que na minha opinião é o saudável, né, de quem está isolado. Então, essas reações são todas naturais. Aconteceu na pandemia todas as situações piores para despertar todos os tipos de defesa da mente possível. Então, primeiro, uma ameaça biológica de contaminação. Segundo, ameaça de vida, né? Todo mundo viu gente morrer e sabia que podia morrer a qualquer momento. Todas as crianças achavam que podia perder seus pais a qualquer momento, seus avós. A gente efetivamente perdeu pessoas. Então, a gente tinha um luto para lidar, a gente tinha uma situação de risco de vida para lidar, portanto, o nosso alerta de pânico estava ligado. A gente tinha uma ameaça biológica, portanto, a gente tinha um motivo para estar deprimido. E a gente ficou em confinamento e em isolamento. Confinamento e isolamento é tão nocivo para a saúde mental
que é proibido colocar gente em solitária por mais do que o período X de horas. Esse número X de horas varia de país a país, raramente mais do que 48 horas. Mesmo para uma pessoa encarcerada, com comportamento muito difícil, etc. e tal. Então, imagina o impacto de confinamento e isolamento para a saúde mental humana para ser proibido por lei, mesmo em presídios horrorosos. De repente, estava a população inteira do mundo sob essas condições. E óbvio que o que aconteceu com a gente é que, naturalmente, a gente ficou deprimido e ansioso, no mínimo. Para não dizer, assim, dos casos de psicose, tique, transtorno obsessivo-compulsivo. Tudo isso aumentou. O Adam Grant, que é um pesquisador que eu acompanho, leio tudo, ele tem um podcast também super bacana, chamado Rethinking, ele fala que a pandemia trouxe a síndrome do definhamento, languishing no inglês, que é você, sabe, é assim, aquela coisa de você se sentir meio largado, meio sem vontade, meio não aguento mais. Eu acho que cada um... Aí que tá, tem um negócio muito lindo do ser humano, porque as reações são muito particulares. O que cada um tem o seu modo de funcionamento e para cada um de nós foi um desses fatores que pegou mais. Então, a gente está falando de vários estressores, né? Então, por exemplo, eu vi pessoas que são muito pouco sociáveis e elas não gostam de interagir, porque isso é muito comum, né? Quem está no espectro, por exemplo, não tem muito prazer por interação e tolera as interações sociais com sofrimento. E essa parte social de ficar em isolamento foi muito boa para elas. Elas se sentiam muito bem. Por outro lado, para algumas pegou muito ameaça de vida. E aí você viu um padrão mais ansioso se desenvolver. Para quem valorizava muito a participação social e de repente se viu isolado, a gente viu muito sintoma depressivo aparecendo. Então, cada um acho que vai para um lugar, a mente de cada um de nós tem uma tendência diferente, mas o fato é que ali teve estressor para todo mundo. Raríssimas pessoas ficaram joinha 100% de boa, né? Mas acho que isso fez a gente entender a fragilidade como uma normativa. Fez a gente entender que o nosso normal é, às vezes, ficar mentalmente mal. E talvez ajudou na aceitação social e corporativa e a gente falar sobre temas como a depressão, temas como a ansiedade, né? Agora, se a gente traz isso para o mundo corporativo que a gente vive hoje, não o da época da pandemia, a depressão daí tem o outro lado da moeda, não tem? Você fala em que... Bom, eu falo o que eu entendi disso, aí você me completa. Claro. É porque você trouxe... Eu acho que você traz um viés que é... A depressão tem um aspecto positivo que é quase que salvaguardar, proteger. Proteger. Né? E a vida. A vida. Mas como a gente lida com esse tema no dia a dia, no trabalho? Sim. Seja no individual, seja no coletivo. Sim. Não, eu acho que a pandemia teve esse papel, assim, como as situações extremas de risco de vida têm esse papel. Isso. Você vai para esse lugar de preservar a vida. Só que, óbvio, que é em detrimento de produtividade em outras áreas. Claro. E o trabalho vai ter um impacto disso. Eu acho que foi isso que pegou as empresas. Perceber que a gente precisava das pessoas saudáveis para elas estarem produtivas. Isso também foi uma realização. Mas também acho que despertou empatia, porque muitas pessoas que nunca tinham deprimido ou ficado ansiosas ficaram. E muitos gestores passaram a ser mais compreensivos com os casos de burnout nos seus times, de depressão, de ansiedade, mais atentos. Eu vejo meus pacientes hoje contando coisas lindas, assim, olha, eu vim aqui porque foi o meu chefe que pediu. Ele falou que ele já te viu, ele me contou que ele teve uma depressão, ele falou que ele percebeu que eu não estava bem. Ai, gente, eu acho isso lindo. Veja que é o oposto do super-homem e da Mulher Maravilha, porque eu reconheço o outro como humano. Não é? Eu conto que eu fiquei assim, e eu não só não estou preocupada mais com a tua produtividade nesse momento, eu quero que você fique bem, porque eu sei que se você ficar bem, você vai voltar a ser quem você era, e você é um ótimo trabalhador. Então, eu acho que mudou muito. E eu acho... eu sou muito... Não vou falar nem que eu sou positiva, acho que eu sou realista, mas eu sou uma grande
entusiasta, eu acho, do ser humano, assim, porque a minha profissão é ficar da janelinha olhando o ser humano, né? Então, eu acho as pessoas tão heróicas. Nossa, é tão lindo, lindo, lindo escutar a história delas. E eu tenho muita admiração, na verdade, pelas pessoas do mundo corporativo. Porque é difícil se relacionar em grupos. É muito mais simples quando você tem um trabalho que te requer menos necessidade de colaboração, né? E para fazer um trabalho... Quando você tem uma corporação, é porque você tem um trabalho a ser feito que requer colaborações entre muitas pessoas. Sabe que eu sempre digo, nos processos de recrutamento e seleção que a gente conduz, na Propósito, na Ágil, né, nas nossas empresas aqui do grupo, que é um desafio enorme você encontrar a pessoa certa para aquela vaga ou posição e integrá-la com os demais, porque todo mundo tem uma origem diferente, histórias de vida diferentes, características de personalidade diferentes. E aí quando você coloca essa turma para interagir no social e performar de forma conjunta, você tem um super desafio, né? Nossa, total. E agora, como é gostoso a sensação de ter ido para uma grande batalha juntos. Como isso pode ser um fator de conexão. Eu penso um pouco na formação médica, um dos momentos que eu acho que a gente tem mais clara... Bom, enfim, algumas especialidades as pessoas estão sempre em grupos, tipo cirurgião. Eles estão sempre em equipe, mas são equipes pequenas, sempre com os mesmos indivíduos, é uma coisa meio fácil de administrar. Agora, tem uma situação, quando a gente está na formação médica, na residência, que a gente é um grupo. E algumas especialidades, acho que trabalham melhor ou pior essa questão da conexão de grupo. A residência nos hospitais, normalmente acontece em hospitais públicos, e os hospitais públicos no Brasil, como todos sabemos, eles, infelizmente, são cenários de muita dificuldade, e é muito difícil para um jovem médico que sonhou, enfim, contribui muito com a saúde das pessoas, está o tempo todo se deparando com casos de escassez, pobreza, misturado com adoecimentos extremos, né? Então, a época da residência é uma época de muito impacto, acho que, psicológico para o médico. E para mim, assim, as pessoas que foram do meu grupo de residência, os meus colegas que dividiam comigo esse cotidiano, esse dia a dia, essa tarefa, eles vão ser sempre irmãos. Assim, você pode ficar 10, 15 anos sem ver, se você encontra a pessoa, sabe aquela pessoa que você está à vontade para o seu melhor e para o seu pior? Essa pessoa já te viu descompensado, porque todo mundo descompensou nessa situação. Essa pessoa já, né, carregou o piano junto com você, já é muito forte a conexão que se cria quando você vive uma situação de estresse juntos. Então, eu não acho que o estresse do trabalho é o problema. O problema é como a gente se relaciona uns com os outros diante do estresse. Eu fiz psiquiatria e na nossa residência existia todo um cuidado, um preparo excepcional de, obviamente, psiquiatras brilhantes e mentes brilhantes, um departamento muito grande, bem estruturado, que tinham todo um cuidado, um monte de intervenções para criar esse espírito de time e de colaboração entre nós, para aliviar as tensões. Então, não é por acaso que a gente se sentiu tão um time. E eu vi pessoas em outras especialidades passarem pelas mesmas situações e desenvolverem competições, brigas, enfim, outras coisas que não eram legais. Acho que isso se conecta com a sociabilidade, né? Porque no momento em que eu me identifico e eu me reconheço no outro, e aí isso vem para o lado atávico mesmo, né? Do ser humano como um ser social. E num cenário de dificuldade, numa batalha, como é o campo da residência, me lembrei você falando, uma amiga da minha filha que tá cursando medicina, ela teve agora 2 semanas foram 15 provas, e ela falou, tio, a gente saía de uma prova e aí ia de um bloco para o outro, e a gente tinha aquele trecho que dava uns 4 minutos para ir chorando, para aí chegar no outro bloco e parar de chorar, respirar, tomar alguma coisa, comer e ir para a próxima prova. E a gente fazia isso juntos. Sim, então, você vai falando e tem as associações, e aí volta para a juventude, porque eu acho que no fim do dia a gente quer
se conhecer, se reconhecer e se conectar com o outro mesmo, né?